Vai começar mais um live show aqui na FMU TV. E hoje você vai conhecer mais um pouco da história do artista visual e educador Alexandre Vilas Boas. Muito bem-vindo, Alexandre. Obrigado. Você é um artista visual, um educador, com doutorado em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo, é isso mesmo? Eu sou um artista visual, um arte educador, e eu estou, na verdade, fazendo doutorado ainda. Está doutorando? Eu sou um doutorando. Eu sou um doutorando da Unesp em Artes Visuais e um doutorando da Unifesp em História da Arte. Legal. Estou terminando uma universidade e iniciando outra. Como que foi entrar no processo, no mundo acadêmico propriamente voltado para as artes? O mundo acadêmico, ele parece um mundo à parte, às vezes, né? Ele parece estar desassociado da sociedade, por incrível que pareça. Eu acho que isso deve muito à nossa herança colonial, né? Onde nós tínhamos uma casta que podia acessar aos estudos, embora isso já tenha mudado muito nas últimas décadas, né? Mas ainda, às vezes, deixa muito a desejar, né? E aí é uma coisa um pouco parecida com aquilo que o Moacir falou com vocês outro dia na entrevista, né? É essa coisa que o artista ele trabalha de uma forma um pouco menos formal, né? E o mundo acadêmico ele caminha dentro de uma certa estrutura, de uma certa formalidade que nem sempre é fácil. Na arte também, né? Exato. Dos movimentos artísticos, qual é o seu preferido e por quê? Bom, eu sou suspeito para dizer porque a gente, quando analisa assim toda a história da arte, né, escolher um, é difícil. Cada momento tem uma coisa que te pega mais, né? Eu gosto bastante dos movimentos modernos, né? A partir da virada do século XIX para o século XX, quando a gente tem a introdução da máquina, né? Quando a gente tem a Revolução Industrial, então a gente começa a ter uma outra forma de pensar, refletir a arte, né? A arte se multiplica, como diz o Walter Benjamin, né? Então você tem uma outra possibilidade de acesso, de democratização e tal. Isso também empobrece, entre aspas, o conteúdo, isso também gera distorções, ruídos. E é esse ruído que, de certa forma, também me interessa, porque ele acaba sendo uma possibilidade de mudança do sistema, né? Do status quo. Das escolas modernas, eu gosto bastante do expressionismo. E já mais próximo da gente, assim, no caso brasileiro, né, na década de 50, 60, então no chamado pós-moderno, eu gosto bastante do movimento concreto, né, os concretistas, e gosto também bastante dos artistas conceituais que, de alguma forma, se levantaram contra a ditadura brasileira, que hoje as pessoas dizem que não existiu, né, eu não sei o que acontece, mas a gente tem assim, inúmeros casos de artistas que colocaram o seu trabalho a serviço da... E qual que você se identifica mais, o que você acha que tem mais a ver com as suas ideologias, né? Eu gosto bastante de um artista chamado Arthur Barrio, que é um artista, na verdade, ele não é brasileiro, ele é português, mas ele é uma espécie ele é um andante pelo mundo, né? Para vocês terem uma ideia, hoje ele tem um barco que ele construiu e ele está sempre em movimento, assim. Mas naquele momento, na década de 60 e 70, né, nessa transição durante o golpe militar, ele estava no Brasil e ele tem trabalhos muito fortes, muito significativos, né? Do que estava acontecendo do que estava acontecendo naquele momento. E o mais interessante é que são trabalhos que eles fazem a alusão, eles são explícitos para quem faz a leitura daquilo, né, consegue compreender, mas não são trabalhos diretos, né? Você tem que dar uma sacada, o que esse cara está dizendo. Então, abstrato. É uma coisa. Pode dizer assim? É quase abstrato. Ele é sutil, né? Sim. Então, por exemplo, ele tem uma ação que ele fez em Minas Gerais, num córrego, que ele colocou trouxas de tecido ensanguentadas, né? Com restos de comida, restos de gordura. Ele colocou aquelas trouxas boiando num rio. Uma ação, né, que a gente chama hoje, seria uma intervenção urbana, como quiserem chamar. Tem vários rótulos para isso, várias classificações. E isso vai boiando pelo rio
e causa um transtorno na cidade, porque as pessoas pensam num primeiro momento que aquela trouxa é um corpo que está boiando, né? Aí fica cria aquele impacto. Então é um trabalho que ele remete a essa coisa da violência, do assassinato, da desaparição, né? Desaparecimento de corpos. Então, para alguns aquilo é um lixo, né? Mas é um lixo que diz algo. Significa muita coisa. Muita coisa. E que também passava batido por muita gente, né? Que não conseguia perceber, ou que nem era veiculado. Também a gente não pode esquecer que na década de 60 e 70, né, o próprio meio de divulgação não é como hoje, né? Que você faz algo que você já publica instantaneamente e já todo mundo, o planeta inteiro vê, né? Então é diferente. Então naquele momento eu acho que são atos heróicos, né? São atos de grande relevância. O que você considera primordial para ser um bom artista? É uma pergunta difícil, né? Primeiro porque esbarra naquela coisa do conceito do que é ser um bom artista, do que é ser um artista, né? Então, para mim, a ideia de um artista é aquela pessoa que está dentro do seu tempo, porque a gente geralmente lê ou ouve as pessoas dizendo assim, o artista é aquele ser que está à frente do seu tempo, né? Eu não sei se ele está à frente do tempo ou se essa pessoa, na verdade, ela está percebendo coisas que às vezes as pessoas não percebem, não conseguem entender, né? O artista tem uma certa sensibilidade extra, né? E tem um exercício, né, da leitura constante da imagem, do que está acontecendo, né? Então ele acaba de alguma forma catalisando isso, né, condensando isso no seu trabalho, né? Então eu penso que existem até definições, o artista é uma antena, né? Então eu acho que para ser um bom artista é você ter o exercício como qualquer profissão, na verdade, uma prática constante, né? Você é uma boa jornalista porque você pratica todos os dias. Você é um bom cozinheiro porque todos os dias. Então, todo mundo pode cozinhar, todo mundo pode ser artista, todo mundo pode ser artista, todo mundo tem sensibilidade, todo mundo tem percepção. Mas o que te faz um artista? Você trabalha essa sensibilidade, né? É o exercício, sim. Legal. Como é ser professor e pesquisador da arte? Assim, quanto tempo você tem que você dá aula? Faz quanto tempo que você pesquisa também? Eu leciono há 30 anos, né? E eu comecei na escola pública como um professor de educação artística. Na época se chamava isso, hoje geralmente se fala professor de artes, né? Porque entende artes como um campo mais amplo, com variadas linguagens, né? Que na época já se entendia assim, mas a denominação era diferente, porque foi logo após a retomada democrática, o final da ditadura e o começo de uma era, né, que depois se caracterizou como a era neoliberal, né, do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente que assumiu na época. E aí a tua pergunta era sobre... há quanto tempo também você dá aula? Sim. Como é você lecionar, fazer pesquisas e ser o educador da arte? Então, e aí o que acontece? Desde essa época. Isso. O que acontece? Durante 30 anos, né, isso mudou muito, né? Então hoje a gente tem acesso a muito mais material, a tecnologia avançou bastante, você tem também um olhar diferente da sociedade em relação ao que o patrimônio cultural, o patrimônio artístico representa para o país. Então hoje as pessoas conseguem compreender, não que antes não conseguisse, mas essa compreensão, no meu entender, ela está cada vez mais alargada, maior, né? As pessoas começam a perceber, embora você ainda ouça gente dizendo assim, mas arte serve para quê? Né? Então, assim, a pesquisa em si, ela ainda é bastante sofrida, porque existem falta de subsídios, as leis de incentivo são mal interpretadas, né? Então as pessoas pensam que a lei, por exemplo, a Lei Rouanet, que teve toda uma polêmica nas últimas eleições e, né, nos governos anteriores, essa coisa, a Lei Rouanet para sustentar vagabundos, essa coisa toda que é um mau entendimento, né, ainda da sociedade. Então a pesquisa ela não é uma pesquisa muito fácil, né, para qualquer área de atuação, mas na área das artes ela ainda esbarra assim, uma série de preconceitos. Mesmo assim, eu considero que nós temos hoje um olhar bastante maior, bastante mais ampliado, né? Nós temos fundações, organizações, instituições que estão preparadas, que já têm setores educativos, né? Você vê, por exemplo, a Pinacoteca do Estado 30 anos atrás, né? E depois da reorganização dela, promovida, por exemplo, pelo Emanuel Araújo, que foi o seu
diretor durante um tempo, durante um grande período, ela sofreu, ela se tornou uma casa de cultura que todo mundo quer conhecer, né? Então, Sim. hoje nós temos essa demanda, né? Legal. É sobre isso que você falou, que parece que ao longo do tempo a arte foi uma coisa mais aceita assim, do que antigamente. Qual você acha que é o papel da arte nos tempos atuais? Eu acho que o papel dela, que também é uma coisa que pode ser também bastante discutida, porque o papel pode ser relacionado a vários aspectos, né? Então, a pessoa fala assim, qual é o papel da arte em relação, por exemplo, à técnica? Então é o avanço da tecnologia, o avanço do material, o avanço da matéria-prima. Agora, ela também pode ser lida como aquilo que trabalha com o mais sensível do ser humano, né? E, portanto, assim, ela é, de alguma forma, transformadora, né? Transformadora do indivíduo e, por consequência, da sociedade. Então, por isso que ela também é tão vigiada por qualquer governo de qualquer época da humanidade, né? Ela é por si só, ela é transformadora e é revolucionária, no sentido, quando eu digo revolucionário, no sentido de inverter, de virar o que não está legal, vamos colocar isso de ponta cabeça e vamos... Através da arte, né? É. Você acredita que existe arte sem política? Eu não acredito. A arte política, a política ela não existe nada sem política, né? Quando você vai no restaurante, você vai lá num fast food e você escolhe o prato, né? O sanduíche que você quer comer, o sabor de carne ou de peixe, né? Ou só a saladinha, ou só isso aqui, isso já é uma escolha. Então, a arte ela sempre está ligada de alguma forma a escolhas também, né? E é claro, em alguns momentos... É uma forma de política, né? É uma forma de política, né? Então você pega lá durante o nazismo, por exemplo, você vai ter artistas que se submeteram ao nazismo, né? Como você vai ter em outros momentos artistas que se submeteram a projetos hiper, super capitalistas, né? E assim vai. Você vai ter, ela não tem como desassociar, eu acho. E falando em projetos, qual foi o projeto que te marcou mais, assim? Eu faço Sua vida. Foram muitos, assim, bacanas, difícil de responder, porque tem os Você projetos pode escolher dentro dois, então. da escola, né? Mas, assim, eu faço parte de um grupo coletivo, né? Eu tenho participação num grupo de 8 artistas, educadores, que mexe com mais outro grupo, assim, de pessoas que estão junto com a gente, de forma direta ou indireta. E esse grupo, ele é o Coletivo 308, é um grupo que trabalha com projetos de arte, cultura e educação. Então a gente movimentou, temos 15 anos de existência, e assim, já movimentamos muitas coisas, né? Oficinas culturais, mostra de cinema, a Bienal de Guarulhos de arte chamada arte de pequeno formato, né? Que é uma categoria da arte correio, da arte postal. A gente já tem 5 edições dessa Bienal, né? Ela já tem 10 anos e que movimentou assim pessoas de 32 países, 900 trabalhos recebidos só numa edição. Então, assim, é uma coisa que a gente tem orgulho, assim, né? E que junto com isso vem sempre a questão também da formação de público, né? Então, de um público que começa a ter acesso a coisas que de repente não tem, porque a iniciativa pública, no caso da cidade onde eu vivo, ela é quase inexistente. Então, assim, nos últimos 10 anos, a gente tem uma Secretaria de Cultura parada. Então, a cultura que é gerada lá na cidade é exatamente por grupos alternativos, por pessoas da iniciativa da sociedade civil. Vocês aplicam esse projeto lá na sua cidade também? Sim. Tem essa carência? Sim. Nós aplicamos. E aí o mais legal disso é que a gente tem um trabalho que é muito também voluntarioso, né? Não tem muito essa coisa de estar preso a uma estrutura, porque também tem isso. Quando você está preso a uma estrutura, você acaba ficando amarrado, né? Você cumpre ali determinadas regras que às vezes você E dentro desses 15 anos que vocês fazem esse trabalho, que é muito bacana, teve algum momento inesquecível para você que você pensou, pô, fiz a coisa certa, era isso mesmo? Eu acho que, assim, toda vez que a gente tem algum projeto que a gente consegue concluir e que a gente vê, assim, o envolvimento das pessoas, principalmente a galera mais jovem, assim, adolescente e mesmo
adulto, né? Aqueles que são estudantes às vezes de universidade, mas, por exemplo, não têm acesso a um equipamento. Então, vou dar um exemplo. Assim, lá na cidade, quando alguém queria fazer gravura, aquela técnica da xilogravura, gravura em metal, a pessoa tinha que vir para São Paulo. Né? Então, ela tinha que vir para o Museu Lazar Segal ou algum ateliê particular, pagar por aquilo. Né? E nós fizemos o quê? Nós montamos um espaço, um ateliê, e nesse espaço a gente tem uma oficina de trabalho que oferece materiais, né? E a pessoa não paga, ela vai lá e utiliza, e tem a orientação. Então, quando você vê a pessoa, sabe, de repente, feliz pelo processo, ou então mais tarde, a pessoa se torna um profissional, né? Fala assim, puta, eu comecei lá, é muito bacana. A gente já tem, assim, profissionais que trabalham no Centro Cultural Vergueiro, né? No Centro Cultural de São Paulo, na Pinacoteca, né? Que passaram por nós, assim, que iniciaram com a gente e que hoje estão em áreas da cultura diversas aí. Você tem algum projeto futuro? Dominar o mundo. Que você, sei lá, tenha na cabeça, mas não pôs em prática, ou que já está colocando, ou que é uma coisa, enfim, a longo tempo, né, que você espera fazer. Qual a diferença que você ainda espera fazer a mais da que você já faz no mundo? Eu espero sempre... eu tenho um olhar muito crítico assim, sobre mim mesmo, sobre o meu trabalho e o trabalho do 308, né, que eu faço parte. Assim, eu nunca estou satisfeito. Então, sempre penso, qual que é o melhor trabalho? O melhor trabalho é o que virá mesmo. Porque assim, a demanda é muito grande. Né? Então, nós temos discutido muito isso lá na cidade. Agora, nós tivemos o Fórum de Cultura, no sábado. E é onde você percebe assim, que não se justifica, né? Uma cidade tão grande... que é Guarulhos, que eu estou falando, e que, tem que não tem um orçamento de cultura. É ridículo o orçamento, não existe, é inexistente. Então, aí quando eu falo assim, as pessoas falam, você vai se lançar político, né? Estou fazendo aqui um compromisso, eu jamais, né, serei um candidato. Não diga nunca, brincadeira. Não, pode ficar tranquila que desse mal eu não morrerei. Você quer fazer a sua diferença sem estar, né? Sim, eu acho que a minha diferença ela caminha por outro campo. Eu não quero estar amarrado a essa estrutura. Não estou negando que a estrutura é necessária também, né? Porque se não vai abolir as instituições, vai virar o quê, então, né? Neofascismo? Não é isso. Mas a gente tem que colocar o dedo na ferida, né? Quando a estrutura quando ela é problemática, né? Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer receber você aqui e saber que você faz muita diferença na sua cidade, tenho certeza que no mundo todo. Muito obrigado. E por aqui a gente encerra mais um live show e fiquem ligados nos próximos temas e nos próximos programas aqui na FMU TV.